1990. Nesse ano, Gorbachev se tornava o primeiro e o último presidente da União Soviética, como também ganhava um prêmio Nobel da Paz. Ele acabaria por renunciar no ano seguinte e fundaria a Fundação Gorbachev, onde seguiria ativo em causas sociais e políticas durante o resto de sua vida. Mas antes de embarcarmos em sua história, esse é o canal Biografando, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês gostarem do mesmo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever, ativando as notificações para não perder nenhuma publicação. Agora, de volta ao vídeo. Mikhail Sergeyevich Gorbachev nasceu, infelizmente para ele, em 2 de março de 1931, durante o governo de Stalin sobre a União Soviética. De origem russo-ucraniana, mais especificamente da vila de Provolnoye, no distrito chamado Krasnogvardeysk, que fica perto do território de Stavropol, no sul da Rússia. Seus pais eram camponeses. Seu pai, Sergei, ganhava vida operando uma colheitadeira. O pai de Gorbachev foi convocado para o exército russo quando os nazistas invadiram a URSS em 1941. 3 anos depois, ele foi ferido em combate e voltou para casa. Ele contou sobre sua experiência a Gorbachev e retomou a operação de máquinas agrícolas. Mikhail aprendia rápido e demonstrava aptidão para a mecânica. Quando adolescente, conseguiu arranjar dinheiro dirigindo tratores em uma estação de máquinas da região. Ele era tão trabalhador que, aos 17 anos, Gorbachev foi o mais jovem a ganhar a Ordem da Bandeira Vermelha do Trabalho, que era uma medalha da União Soviética, criada com a intenção de parabenizar grandes serviços prestados ao Estado e à sociedade soviéticos, nos campos da produção, ciências, cultura, entre outros. E ele ganhou essa condecoração pelo seu papel ativo na obtenção da colheita abundante daquele ano. A mãe de Gorbachev, Maria, exemplificou esta ética de trabalho incansável ao longo da sua vida numa fazenda coletiva. Durante a formação do Gorbachev, o ambiente político foi marcado por turbulências. Nos anos 30, quando Gorbachev ainda era uma criança, ele experimentou o trauma de ter que testemunhar a prisão do seu avô materno, Panteley Gopkalo, durante o Grande Expurgo. Ele foi acusado de ser um trotskista contra-revolucionário e teve de suportar 14 meses de prisão e tortura. Porém, um fato que trouxe grande alívio à sua família foi que ele escapou da pena de morte. E o clima econômico durante a infância de Mikhail Gorbachev não foi muito melhor. Em 1933, houve uma escassez de chuvas brutal no sul da Rússia, e pela economia da região estar fortemente ligada à agricultura, servindo tanto como fonte de sustento quanto de renda, a população local enfrentou a escassez de alimentos, resultando em uma alta mortalidade por inanição. Na sua infância, Gorbachev demonstrava um forte desejo de aprender, ao concluir o ensino médio com uma medalha de prata aos 20 anos. Seu pai o persuadiu a prosseguir seus estudos na universidade. Afinal, Mikhail apresentou um desempenho acadêmico notável, o que lhe permitiu ser admitido na prestigiosa Universidade de Moscou, a principal instituição de ensino da União Soviética, sem a necessidade de fazer o exame de admissão. A universidade até mesmo ofereceu a ele acomodação gratuita em uma residência estudantil próxima. Então, Gorbachev se formou em Direito pela Universidade de Moscou em 1955, estando entre os 20 melhores de sua classe, e logo retornou à sua cidade natal com a sua nova esposa, Raissa, que também era uma ex-aluna da Universidade de Moscou. Gorbachev se tornou candidato a membro do Partido Comunista enquanto estava no ensino médio, mas apenas em 1952, durante seu tempo na Universidade de Moscou, que recebeu a plena filiação. Após a sua graduação, ao retornar a Stavropol, Gorbachev assumiu na Promotoria Territorial de Stavropol. Logo depois de iniciar seu trabalho, ele se reencontrou com alguns antigos conhecidos que o reconheceram devido ao seu envolvimento na Liga Comunista Jovem durante o ensino médio. Eles recordaram sua dedicação e habilidade organizacional, o que os levou a convidá-lo para ser o diretor assistente de propaganda do Comitê Territorial da Liga Local da Juventude Comunista, que ele foi até 1962. Em 1961, Gorbachev participou como um dos delegados do 22º Congresso do Partido Comunista. Durante este congresso, a questão da ruptura sino-soviética foi discutida. Em 1966,
com a idade de 35 anos, concluiu seus estudos no Instituto Agrícola, obtendo formação como economista agrônomo. A partir desse ponto, sua trajetória na carreira política começou a avançar rapidamente. Em 70, ele foi designado como ministro da Agricultura e no ano seguinte tornou-se membro do Comitê Central. Em 72, liderou uma delegação soviética na Bélgica e 2 anos depois, em 74, já foi nomeado representante do Soviete Supremo. Sua ascensão continuou em 79, quando ingressou no Politburo, sendo apoiado por Yuri Andropov, o chefe do KGB, que também era natural de Stavropol. Essa promoção ocorreu durante o breve período que Andropov liderou a União Soviética, antes da sua morte em 1984. As posições que ele ocupou no partido lhe proporcionaram a oportunidade de realizar viagens por várias partes do mundo, o que por sua vez possivelmente influenciou na sua perspectiva política e social quando se tornou líder do seu país. Em 1975, ele liderou uma delegação em uma visita à Alemanha. Em 83, ele liderou outra delegação em uma visita ao Canadá, onde se uniu com membros da Câmara dos Comuns, membros do Senado e o primeiro-ministro Pierre Trudeau, cujo um dos filhos, Justin Trudeau, é o atual primeiro-ministro do Canadá. Em 1984, como mencionado anteriormente, morreu o mentor de Gorbachev no Kremlin, Yuri Andropov, secretário-geral do Partido Comunista. Um ano importante na linha do tempo de Gorbachev, já que 84 foi também quando conheceu Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, com quem desenvolveria um forte relacionamento. No ano seguinte, quando o sucessor de Andropov, Konstantin Chernenko, também morreu, Gorbachev foi eleito secretário-geral do Partido Comunista. Gorbachev herdou as questões que Andropov e Chernenko tinham lutado para resolver, incluindo graves problemas internos e a escalada das tensões da Guerra Fria. Mas a energia e o entusiasmo juvenil de Gorbachev deram à União Soviética a esperança de que uma nova geração de líderes orientados para uma mudança positiva tivesse assumido o comando. Seu objetivo inicial como secretário-geral era reviver a estagnada economia soviética. Ele percebeu que para isso seria necessária a reforma das estruturas políticas e sociais subjacentes, como a democratização das instituições e uma considerável reestruturação econômica. No posto, inaugurou diversas reformas e campanhas, que a longo prazo conduziriam o país a uma economia de mercado, ao fim do monopólio do poder central do PCUS, e depois a desintegração da União Soviética. Uma das principais iniciativas políticas dele foi uma controversa campanha anti-álcool no mesmo ano que foi eleito. Esta campanha resultou em um aumento de 45% nos preços de bebidas alcoólicas, o que por sua vez levou a uma diminuição na produção de álcool e vinho, e a escassez de açúcar nos mercados devido à produção clandestina de bebidas alcoólicas. Por outro lado, a sociedade testemunhou um aumento na expectativa de vida e uma considerável redução nos crimes cometidos sob o efeito de álcool. Mesmo alguns anos antes da sua nomeação, Gorbachev havia tentado melhorar as relações soviéticas com os líderes das nações ocidentais. Ronald Reagan inicialmente ficou desconfiado, mas quando se encontrou com ele na primeira conferência da cúpula sobre armas em Genebra, em novembro de 1985, Reagan ficou surpreendido ao descobrir que havia calor no rosto e no estilo de Gorbachev. Reagan conheceu uma dimensão moral em Gorbachev. Lamentavelmente, as relações entre os Estados Unidos e a União Soviética sofreram um sério revés quando a central nuclear de Chernobyl explodiu na Ucrânia em 26 de abril de 1986. Somente após mais de 2 semanas do incidente, a União Soviética conseguiu publicar um relatório completo. Isso levou alguns a considerarem a reação de Gorbachev hipócrita, em contraste com sua política de abertura. Durante a Conferência de 85 em Genebra e a Cúpula de Reykjavik em outubro de 86, a tensão entre Gorbachev e Reagan era evidente. Os dois discordaram sobre o desenvolvimento da Iniciativa Estratégica de Defesa, uma proposta defendida por Reagan e rejeitada por Gorbachev. Ambas as cúpulas terminaram em impasse. No final de 87, Gorbachev cedeu ao argumento de Reagan.
Nesse ponto, a economia soviética enfrentava uma crise e as reformas econômicas de Gorbachev não estavam surtindo efeito. Ainda em 87, Gorbachev e Reagan assinaram o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, INF, o primeiro acordo mútuo sobre a redução de armas nucleares. A União Soviética recebeu o acordo com satisfação, já que isso representava um alívio urgentemente necessário para os custos da corrida espacial. Em 1988, o líder da União Soviética declarou publicamente o abandono oficial da doutrina da soberania limitada, reconhecendo o direito dos países do leste europeu de adotar regimes democráticos, se assim o desejassem. De maneira humorística, o porta-voz Gennady Gerasimov apelidou essa nova postura de doutrina Sinatra. Esse evento desencadeou uma série de revoluções nos países do Pacto de Varsóvia, que resultaram no colapso do socialismo. A maioria dessas revoluções ocorreu de maneira pacífica e diplomática, como na Alemanha, onde o Muro de Berlim caiu, com a exceção da Romênia, onde o recém-instalado governo revolucionário julgou e executou o ditador Nicolae Ceausescu. Com isso, a Guerra Fria chegou ao fim, levando à atribuição do Prêmio Nobel da Paz a Gorbachev em 15 de outubro de 1990. Em agosto de 1991, enquanto Mikhail estava de férias na Crimeia, os conservadores comunistas capturaram-no num golpe para tomar o poder. Entre os conservadores do Partido Comunista que organizaram o golpe estava o primeiro-ministro Pavlov, que Gorbachev contratou para ajudá-lo a equilibrar o poder em Yeltsin. Apesar da sua liderança oposta, Yeltsin operou como uma resistência contra o golpe, e o golpe acabou por fracassar. Após o retorno de Gorbachev para casa, circularam rumores de que ele poderia ter estado em conluio com os líderes golpistas. O público começou a desconfiar deles e apoiavam cada vez mais Yeltsin, a quem agora viam como um herói. No Natal de 1991, a União Soviética desmoronou. Gorbachev inevitavelmente renunciou ao cargo de presidente, entregando o poder total a Yeltsin. Além de suas contribuições políticas, Gorbachev também se envolveu em várias atividades e iniciativas após deixar o cargo. A fundação de organizações como a Fundação Gorbachev e a Cruz Verde Internacional, bem como sua participação no desenvolvimento da Carta da Terra e sua associação com o Clube de Roma, demonstram o comprometimento que ele tinha com causas humanitárias e ambientais. É notável também o reconhecimento internacional que recebeu, incluindo a Gran Cruz da Ordem da Liberdade de Portugal em 95 e o Prêmio Grammy em 2004, junto com personalidades como Bill Clinton e Sophia Loren. No entanto, sua imagem na Rússia foi impactada negativamente por sua gestão e pelas dificuldades que o país enfrentou após a dissolução da União Soviética. Além disso, sua crítica a Vladimir Putin em anos mais recentes indica divergências políticas e visões distintas sobre o curso que a Rússia deveria seguir. Suas sugestões para que Putin renunciasse refletiam com suas preocupações com o estado do país e são indicativas de sua postura crítica em relação ao atual governo. Gorbachev morreu no Hospital Clínico Central de Moscou, em 30 de agosto, aos 91 anos de idade. A sua morte não recebeu maiores detalhes, com o hospital afirmando apenas de que se tratou de uma doença grave e prolongada, estando sob supervisão contínua dos médicos desde o início de 2020. Gorbachev foi sepultado no cemitério Novodevichy, de Moscou, ao lado de sua esposa Raisa, que morreu em 1999, segundo seu testamento. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, expressou suas condolências pela morte de Gorbachev. Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, 2 dias após a morte, Putin deixou flores ao lado do caixão de Gorbachev e fez o sinal da cruz ortodoxo, conforme a tradição russa. Segundo o porta-voz do Kremlin, a agenda de trabalho de Putin não permitiu que ele fosse ao enterro, por isso transmitiu suas homenagens através da TV estatal. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que Gorbachev era um estadista único que mudou o curso da história e um líder global imponente, multilateralista, comprometido e defensor incansável da paz. Enquanto o ex-secretário dos Estados Unidos, James Baker III, afirmou que a história lembrará Mikhail Gorbachev como um gigante que dirigiu sua grande nação para a democracia.
no contexto da conclusão da Guerra Fria. O ex-primeiro-ministro canadense Brian Mulroney disse que ele era um homem muito agradável de se lidar e a história o lembrará como um líder transformacional. Em resumo, Mikhail Gorbachev foi muito relevante na história da Rússia e do mundo, tendo um papel significativo na transição da União Soviética para uma nova era. A sua atuação no cenário internacional, em participar no contexto da Guerra Fria, trouxe uma boa imagem no Ocidente. Só que, na Rússia, sua liderança foi marcada por desafios econômicos e sociais significativos, o que resultou em uma avaliação mais crítica de sua gestão. Gorbachev, em suma, é uma figura complexa, cujo legado é marcado por realizações notáveis, mas também por desafios e controvérsias. Sua contribuição para o fim da Guerra Fria continua sendo um ponto crucial em sua história política e na história global do século XX. Então é isso. Muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui. Considere deixar um like, se inscrever e compartilhar o vídeo, que você vai me ajudar muito e me motivar a postar mais vídeos como esse. Obrigado novamente por assistir, e é isso. Até a próxima.